sobre o amor. O que nos fala a palavra de Deus, a Bíblia? No livro de Coríntios, no capítulo 13, nos diz o seguinte, a carta de Paulo à igreja de Coríntios. Ele descreve com muita sabedoria, com muito entendimento da vontade de Deus, o projeto de Deus. E o projeto, às vezes, não é o que você está pensando, porque existem muitos lobos em pele de cordeiro, falsos profetas, querendo dizer que o projeto de Deus é isso, é aquilo, algo material. Mas aqui Paulo descreve bem, inclusive ele descreveu que esses falsos mestres, falsos profetas iriam se inserir em meio à igreja. Então vamos ver o que Paulo nos diz aqui. Vamos estudar o capítulo 13, mas em específico aqui vamos iniciar nesse versículo, que é o versículo final, 13:13. E agora, pois, permanecem a fé e a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Em algumas traduções, a caridade ela é substituída também, sinônimo, a palavra amor, amor e caridade. Amor, meus irmãos, amor é doação. O maior exemplo do amor de Deus, é Jesus sendo crucificado e dizendo ao Pai, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Ele nos ensina ali o verdadeiro sentido, o maior sentido, o que é o amor de Deus. O amor de Deus é amar ao inimigo, aquele que está te matando, te crucificando, cometendo injustiças contra ti, ao próximo como a ti mesmo. E aqui em todo o capítulo 13 ele descreve o que é o amor. Ele fala que o amor tudo suporta, tudo crê, como o amor se porta, né? Aqui ele está revelando que o amor é o projeto de Deus para a minha e para a tua vida. O cidadão que irá herdar a terra, descrito em Mateus capítulo 5, o cidadão celestial, o cidadão que irá viver no reino dos céus, esse cidadão é aquele que vive o projeto do Pai. O projeto do Pai é o amor. Então, o perfil daquele que vive, do salvo em Jesus Cristo, daquele que participa do corpo dignamente, participando do cálice, participando do corpo de Cristo, é o amor. Veja, não adianta, é necessário. A palavra fala que aquele que crê será salvo e aquele que não crê já está condenado. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 18, nós lemos: aquele que crê será salvo e aquele que não crê já está condenado. Então, aqui não está falando que o amor anula a fé em Jesus Cristo, que o amor anula a esperança que temos na vinda dele, no reino que virá. Não está falando que o amor anula tanto a fé tanto a esperança quanto a fé. Mas ele nos fala que o amor é o maior do que a fé ou do que a esperança. Vamos entender isso. Há muitas pessoas que não creem em Jesus e que não esperam a vinda de Jesus, mas que praticam o amor. Elas serão salvas? Não. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Isso nos mostra a palavra. Então veja, o amor não anula a fé ou a esperança, mas ele é maior do que a fé e do que a esperança. Vou explicar. A palavra diz em Mateus 24, versículo 12, que pelo multiplicar da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Também fala, sinais da volta de Jesus, que se a gente falar, Jesus demora a voltar, começar a espancar os nossos irmãos e beber e nos portar mal, o Senhor voltará em dia que não espera, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então vamos entender bem o que quer dizer. Quer dizer o seguinte: não adianta você crer em Jesus, não adianta você esperar o reino que virá de justiça, se você não tem amor. Porque se você não tem amor, você participa do cálice e do corpo, do sangue e do pão. Você é igreja, mas não é fiel, você é infiel. Você participa do cálice e do corpo indignamente e o faz para a sua própria condenação.
Quando Jesus vier, você vai falar, mas eu expulsei demônios, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Porque o Senhor conhece aquele que chora, que está descrito em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que choram, meus irmãos? Porque a gente é enviado todos os dias como lobo, como ovelhas em meio de lobos devoradores, para sermos despedaçados. Aqui em capítulo 12, no capítulo 13 de Coríntios, ele fala, tudo suporta, tudo crê, né? Então, é fácil suportar a injustiça? É fácil suportar a perseguição? Como descrito em Mateus 5, bem-aventurados quando forem perseguidos, injuriados, injustiçados e disserem calúnias, toda sorte de calúnias contra ti. Bem-aventurado és tu, porque assim foram os profetas que vieram antes de vós, grande é o vosso galardão que está nos céus. Então a vida do servo de Deus é uma vida de sofrimento, de perseguição, tanto pelos que estão de fora, quanto os que estão dentro. Sendo quem? Infiéis, igreja infiel. O joio e o trigo habitam junto. A separação do joio e do trigo vai ser na hora da colheita, porque aqueles que são sinceros, ele vai falar, vinde benditos de meu Pai, porque eu estava com fome, me deste comer, estava com frio, me vestiste, estava doente e foste me visitar, estava preso, foste me ver. Nós vamos dizer, mas quando, Senhor, a gente fez isso? Ele vai nos responder, quando fizeste por um desses pequeninos, por mim o fizeste. Então, quando ele descreve o amor, Paulo, de uma forma muito específica mesmo, ele categoriza aqui, eu vou ler para vocês. Olha só que interessante. Muito interessante, porque antes, no capítulo 12, ele descreve a respeito dos dons espirituais. E há muitas pessoas que se norteiam por dons espirituais. E os dons espirituais são uma bênção realmente. Mas os sinais seguem aos que creem. E não eu preciso crer por conta de sinais, e sem sinais eu fico perdido. Quantas pessoas têm o vício, eu preciso ouvir a voz de Deus. Meu irmão, a voz de Deus, ela está presente em você. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Você não vai embora da igreja, o culto não acaba. Você é o culto, você é a igreja. Quando ele fala para Pedro, quando Pedro fala que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, após todo mundo ter ido embora, falado que duro era o discurso dele, Pedro fala, só tu tens as palavras de vida eterna. E ao perguntar quem ele era, Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele responde, sobre esta rocha, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. Então todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a igreja. Você não vai à igreja, você é a igreja. Quando você frequenta uma denominação e entende isso, meu irmão, você está liberto. Nada te abala. As portas do inferno, que é a igreja fiel, não prevalecerão sobre você, meu irmão. Porque a tua fé não está nos homens, na denominação, não está nos céus, que vão escurecer, que vão toldar, não está nas estrelas que cairão do firmamento, no sol que escurecerá, na lua que não brilhará. A tua fé está no Senhor Jesus, que está vivo, que ressuscitou, está vivo, que nos salvou. A tua fé não está em homens ou em cavalos, está no Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que escuta, que é sincero, a palavra fala, necessário é que a heresia venha para que os sinceros se manifestem. Quem são os sinceros? São aqueles que não são políticos, que estão em meio às denominações, mas que não se contaminam com heresia, são como os crentes de Bereia, que tudo examinam, não dizem amém a tudo, são vistos como desacertados, muitas vezes como desigrejados, porque eles não veem a denominação que pode ser fechado por uma pandemia, como a igreja. Eles são a igreja, eles são o templo, eles são os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, como Jesus Cristo descreveu para a mulher samaritana, nem aqui nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Então, os sinceros, eles são perseguidos, eles não têm valor para o mundo, eles não têm valor para a religião, são maltratados, mas o Senhor fala, grande é o vosso galardão, porque quando você faz alguma coisa, você não faz por os homens verem, ou porque você quer o galardão, você quer o aplauso, você faz porque você se alegra, porque Jesus, ele falou, aquele que
crê em mim e guarda os mandamentos, eu e meu Pai viremos e viveremos nele. Você crê porque você é igreja, o Senhor habita em você, e quando você pratica, quando você é o reino de Deus na terra, você se alegra, porque o que traz a vida eterna é nós, ao contrário de estarmos desligados de Deus e mortos, estarmos ligados a Deus. E aí os crentes falam assim, primeiro amor bonito, logo passa. Não passa, meu irmão. Se passou, tem alguma coisa errada. Se você esfriou, tem alguma coisa errada. Se em Mateus 24:12 fala que pelo multiplicar da iniquidade o amor esfriaria, e você se esfriou, é porque você precisa lembrar de onde você caiu e se converter, como está descrito ali na carta às igrejas do Apocalipse, capítulo 3. Se não te converteres, lembra-te de onde caíste, se não te converteres, virei e tirarei de ti o teu castiçal, o teu candelabro. E aí muitos ouvem uma mensagem como essa, de uma pessoa que não fala que fazer a obra é materialismo, é dar dízimo, é denominação, e fala, isso é um desacertado, isso daí está combatendo a igreja. Eu não estou combatendo a igreja, meu irmão, porque eu sou a igreja. Você que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você é a igreja. O fardo é leve e o jugo é suave. Quando aquele gadareno ele foi salvo, ele quis ir com Jesus, Jesus falou, não, vai dar testemunho na tua família, na tua casa, na tua terra. Ele poderia ter ido com Jesus. Jesus não veio fundar uma denominação. E muitos pregam e falam assim, esses que saíram, que são desigrejados, eles falam contra a igreja, eles falam, eles aprenderam aonde o que eles sabem, aprenderam na igreja, nas denominações, eles estão falando contra as igrejas, eles estão combatendo a igreja. Imagina, as cartas foram enviadas às igrejas. Meu irmão, as cartas que foram enviadas às 7 igrejas, essas 7 igrejas físicas, elas não existem mais. Ou a tua denominação é uma das 7 igrejas da Ásia? De forma nenhuma. As cartas que foram enviadas às 7 igrejas são enviadas à igreja que sou eu e que é você que crê. Tanto a igreja fiel quanto a infiel, porque ali ele fala, você escolhe se converter ou não. Se você não se converter, tem um juízo. Se você se converter, tem outro juízo. Um juízo é para a igreja fiel e o outro é para a infiel. O que é fiel e o que é infiel vai ser manifesto a seu tempo determinado. E aqui em Coríntios 13 ele fala que quando o Senhor vier, aquilo que nós conhecemos em parte será conhecido em todo, por inteiro, por completo, né? E ali ele vai mostrar quem é profeta, quem é servo, né? No Apocalipse, na carta às igrejas, ele fala, provaste aqueles que se dizem apóstolos, achasse mentirosos, farei vir e se prostrarão perante ti, né? Não que eu deseje que alguém se prostre diante de mim, não, imagina, eu amo, inclusive eu oro pelos meus inimigos, sabe por quê? Porque eu estou limpo de coração, porque se eu não perdoar, eu não sou perdoado, é a lei de Deus e do amor. Aquele que não perdoa, ele não está limpo de coração, ele está preso ao rancor, mas eu perdoo, e é o que fala o Senhor, dai lugar à ira, a vingança é minha. Você que ouve essa mensagem, você que muito foi dado, muito será cobrado. Você acha que você pode se esconder no mais profundo? Ali fala, se eu me escondo, for no mais profundo, ali ele está, se eu for no mais alto, ali ele está. Ninguém vai se esconder do juízo de Deus. A palavra fala isso. Então, arruma a tua casa, não perante a palavra de um homem, mas perante a palavra de Deus. Eu estou citando aqui as Escrituras e estou interpretando aquilo que o meu irmão Paulo, apóstolo, falou. Então, se você acredita muito nos dons espirituais, você tem que crer mesmo, mas ele não te norteia da forma que ele é maior que tudo. Ele fala ali, o que é os dons espirituais? Você pode ter todos, sem amor nada seria, nada. E as pessoas vão falar, olha, eu tive dons, eu fiz isso, fiz aquilo. Não te conheço, não adianta nada. A palavra diz que o Senhor usou até a mula para falar com o servo dele ali, não usou? Não usou uma mula para falar com Balaão? Ele usa quem ele quiser. Quando ele manda, até o diabo obedece, não é verdade? Quem é que pode resistir
a onipotência de Deus, a soberania, a vontade do Senhor Jesus. Então vamos ler aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse caridade e amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, desse tudo que eu tenho, para sustento dos pobres, caridade, né? Caridade financeira, salva? Não salva. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, fosse martirizado, e não tivesse amor, caridade, serviria alguma coisa? Não serve de nada. Nada disso me aproveitaria. A caridade, o amor, é sofredor, é benigno. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. O que é leviandade? É o contrário de seriedade. É você desprezar, menosprezar as pessoas. Não se ensoberbece, soberba. Eu sei, eu sou um ungido, um pastor. Meu irmão, tudo que é batizado com o Espírito Santo é ungido de Deus. Deu a todos que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você é usado para pregar, para louvar, ou de alguma forma, você é um instrumento. Mas se é você, oh meu irmão, coitado de nós, de você, de mim, pecador. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Nós tiraremos as nossas coroas, que a palavra fala que receberemos a coroa, lançaremos aos pés dele. Porque a honra, a glória, a majestade é dele. Não se porta com indecência, não busca seu interesse pessoal. A pessoa quer aparecer, quer o nome dela e tal, né? Quer levar vantagem política. Não se irrita, não suspeita mal. Muitas vezes você não suspeita mal do irmão, mas o irmão age mal com você, né? Te passa para trás, dá em cima da tua mulher, mente ao teu respeito, puxa o teu tapete. E aí, você vai virar igual a ele? A palavra fala que ele disse a Nicodemos: é necessário que nós nasçamos de novo. Ele falou: como? Nicodemos era um homem importante, foi ver Jesus escondido, porque tinha vergonha, né? Não queria se comprometer, mas sabia que ele era o Filho de Deus. Ele foi lá, não, esses sinais que tu faz. Ele fala: Nicodemos, tinha necessário nascer de novo. O que significa isso? A criança, tá vendo aqui, ó, é uma folha em branco. Quem acabou de nascer é uma pendrive sem conteúdo, virgem. É uma folha em branco. O que quer dizer? Nós nascemos nesse sistema de corrupção, de pecado. Mas quando você entrega a vida para o Senhor, você esquece tudo, meu irmão. Você nasce de novo. O ladrão, o assassino, o adúltero, o idólatra, o violento, o pecador, ele se converte 180 graus de um caminho de morte para o caminho da vida, do caminho de trevas para o caminho da luz. O assassino não mata mais, o ladrão não rouba mais, o adúltero não é mais infiel, o violento não se porta mais com violência, mas ele luta contra o pecado. Por quê? Porque ele deixa de ser o homem mundano para se tornar o homem celestial, o homem que é igreja e reino de Deus. O homem sincero, o homem que sabe que é pecador, que sabe que é pó, que sabe que tem defeitos, mas que luta contra o pecado todos os dias, e que tem um fardo leve e um jugo suave, que sabe que todas as vezes que pedir perdão, já está perdoado, meu irmão, não importa o que você fez, se arrependeu, está perdoado, vai e não peques mais. Era isso que o Senhor Jesus falava, e é isso que Ele continua falando para você e para mim. Então, vamos continuar. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é fácil? Não.
Vai chorar, como diz em Mateus 5. E aí a palavra fala, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Você não está chorando por qualquer coisa, você está chorando porque você é nova criatura, você nasceu de novo, você está vivendo o projeto do Pai. Você está sendo o reino de Deus, a igreja na terra. A tua vida é um culto constante. A caridade nunca falha. O amor, né? Nunca falha, a caridade. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Por que ele diz isso? Porque Jesus voltará, é o que a gente espera. E quando ele voltar, não tem mais dom espiritual. Porque ele vai falar face a face. Vai falar, eu não te conheço, apartai-vos de mim, hipócrita. Ou vai falar, vinde bendito de meu Pai. Vem, meu filho, meu irmão, meu amado. Entrai no gozo, glória a Deus. Não haverá mais pecado. Esse sofrimento que nós temos, meu irmão, é por conta do pecado. Porque mesmo estando ligado a Deus por meio de Jesus Cristo, o pecado, ele está aí. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também são conhecidos. Sabe o que quer dizer? O Senhor te conhece. Você pode enganar o irmãozinho, a irmãzinha, o homem, a igreja, os irmãos, você pode enganar. Mas Deus conhece o teu coração. A Ele você não engana. A Ele você não engana. Tá? Você é conhecido dele, mas você não conhece. Você o conhece em parte. E se hoje é permitido injustiça, se é permitido heresias, quando ele voltar não vai ser mais. Aí ele vai exaltar. Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que ensinou correto será chamado grande, o que ensinou errado será chamado pequeno. Mas agora vamos para o ponto alto da pregação aqui, ó, da mensagem. Interessante. Na religião, nas denominações, não era me dado o púlpito, não me deixavam falar. Mas aqui, ó, eu estou falando para você que está ouvindo. E se essa mensagem chegou até você, é porque Deus quis que você ouvisse essas palavras. Eu estou dividindo com você o que eu vivo. E pode ter certeza, essa mensagem chegou a você por meio de muito sofrimento e muita alegria. Porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor conhece. Ele colhe, como diz em Mateus 5, bem-aventurados que choram. Bem-aventurado. Eu chorei, mas Ele me consolou. Aí você está olhando para mim, primeiro amor. Eu já me converti há 20 anos, meu irmão. Isso é vida eterna. Aquele que crê em mim, nunca morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, nunca morrerá. O que quer dizer isso? É redundância? Está se contradizendo? Não. Está dizendo o seguinte, irmão. Corpo de pecado, alma remida. Já tenho a vida eterna. Quando acabar, combati o bom combate, guardei a fé. Glória a Deus. Vou ficar aqui o tempo que for necessário. Mas a minha fé em Jesus e a minha esperança é no reino que virá. Onde, em Mateus 5, está descrito, os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Eu creio nisso. Ninguém vai arrumar esse mundo, não. Esse mundo, o anticristo vai tentar fazer ele perfeito. Um paraíso, vai querer o lugar de Deus, vai querer se sentar aqui para ser adorado como Deus, querendo parecer Deus, mas não vai, porque eu escolho a Cristo. O lugar aqui é de Cristo, não dou para ninguém. É de Cristo. Apocalipse capítulo 14 fala: bem-aventurados os que são mortos. Bem-aventurados os que são mortos pelo testemunho de Jesus Cristo. Grande é o vosso galardão que está no céu. Então, se eu tiver que ser arrebatado, ou se tiver que ser morto pelo nome de Cristo, ou preso como todos os apóstolos, exceto João, aliás, todos os apóstolos foram presos e mortos, exceto João, que foi preso e não foi morto de martírio, por conta de Cristo, amém, glória a Deus. Mas você vê que aqui ele fala que não adianta você ser morto em martírio por conta de Cristo, se você não tem amor. Então, se você não perdoa, se você tem rancor, se você se acha bom demais, sabe tudo, que só a tua igreja salva, meu irmão,
Busca discernimento, que é o 7º dom espiritual. Busca a Deus. Porque não adianta tu ter nada, nem discernimento, se tu não tiver amor. Amor é uma busca pessoal, meu irmão. A maior expressão de amor é Jesus. Entenda isso. Ó, versículo 3. Agora, pois, permanecem a fé, porque se você não tiver fé em Jesus, você não está salvo. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Tá? Então, primeiro você tem que ter fé. A esperança, que é esperar o reino que virá, né? Então você vai ter que perseverar, lutando contra o pecado todos os dias. Você não pode viver no pecado. Tem que lutar contra o pecado. E a caridade, que é o amor. Você tem que amar, meu irmão. Não o amor mundano, o amor da tua cabeça, o amor que Cristo ensinou. O amor verdadeiro. O amor de colocar Deus acima da tua vontade, você se tornar nova criatura, rejeitando a tua razão para ir à revelação, não de dons espirituais, mas daqui, ó, da palavra descrita, tá? Descrita, não de denominações. Podendo até morrer por isso, mas não negando o Senhor até a morte, porque ele fala, aqueles que confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de Deus e dos anjos. Aqueles que me negarem, eu negarei. Não nega a Cristo. Não é só de ser morto. Quando você está lutando contra o pecado, se tornando nova criatura, negando-se a si mesmo, carregando a tua cruz, você está confessando Jesus diante dos homens. Não é do jeito que você quer, cortando a orelha de Malco, como Pedro. Eu vou morrer, mas vou matar. Não. É como ele determinou. Ele foi lá perante Pilatos, não abriu a boca. Senhor, o Senhor quer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em tudo dai graças, meu irmão. No pouco, no muito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que ele nos diz aqui, que não adianta você ser um religioso, você ter todos os dons, você conhecer tudo, você crer em Jesus, se você não vive o projeto do Pai, que é o amor. Não adianta nada. Então eu tenho amor, mas eu não creio em Jesus, e eu não esperava a volta de Jesus. Também não está salvo. Porque dessas três, o maior é o amor. O que pode implicar em você ser igreja fiel ou infiel e te fazer perder a salvação, tá? Mas tem uma coisa. Se você lutar contra o pecado, crer em Jesus e se tornar essa nova criatura cheio de amor, vivendo esse primeiro amor que não termina, que não é momentâneo, que não é uma paixão, mas é um amor verdadeiro, meu irmão, você está vida eterna já. Você terá dias ruins, dias bons, e a palavra diz, há dias bons e dias ruins, né? A chuva cai sobre o justo e sobre os injustos. Cada dia basta o seu mal. Não andeis ansioso. Então, se você tinha sonhos, planejamentos, por algum motivo, meu irmão, ele não deu certo, você está com alguma enfermidade e não cura, não dá glória a Deus. Dá glória a Deus por aquela pedrinha no rim, pelos cabelos que caíram, pela porta que não abriu, porque não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que Deus saiba. Ele tem todos contados. O importante não é os teus projetos darem certo aqui, porque hoje mesmo você pode partir para uma vida eterna maravilhosa. E aí, se ele te pedir hoje a tua vida, o que você tem para entregar? Você vai levar os 400 milhões que estão na tua conta? Os teus títulos? Não vai levar nada, meu irmão. Você só vai levar a tua vida eterna ou a tua condenação eterna. Amém, meu irmão? Que o Senhor Jesus te abençoe com essa mensagem, que essa mensagem possa chegar ao teu coração. Quando eu falo das denominações, eu não falo que você não deva frequentar. É complicado hoje em dia, porque um dos sinais da volta de Jesus é justamente a iniquidade e o amor esfriar por causa disso. É muito escândalo, né? Porque a igreja não é o que você pensa, a igreja é você. Você pode estar no meio da denominação, mas consciente que você é a igreja. Não vejam esses homens como homens de Deus, assim, infalíveis, né? Não vejam como eles querem, não toqueis os meus ungidos de forma nenhuma, meu irmão.
Guarda o teu pé, guarda o teu coração. Você é a igreja, você é o Filho de Deus. Você pode se reunir com os irmãos, sim, na denominação, mas tome muito cuidado, se atém à palavra, desvia do mal, retém o que é bom, né? Não adore aos homens, não espere nada dos homens, porque eles vão te decepcionar, vão te magoar. Irmãos, pregadores que eu já ouvi falar palavras maravilhosas, que eu aprendi muito, né, depois que eu saí de uma denominação específica, onde eu era bem engessado, já vi eles falando sobre desigrejados, sobre pessoas como eu que estão combatendo a igreja. Isso dói, meu Deus. Mas eu oro por essas pessoas e o Senhor, quando for conhecido não mais em parte, mas mais plenamente, vai poder exaltar e humilhar quem tem que ser exaltado e quem tem que ser humilhado, porque Ele corrige a todos os que amam. Eu peço a Deus misericórdia, que as pessoas possam abrir os olhos. Eles usam a camisa da denominação como se fosse camisa de time de futebol, falando que as igrejas do Apocalipse, que essas igrejas de denominação são aquela igreja, como se a carta fosse para eles. A carta é para todos os irmãos, e todos os irmãos são igreja. E quando a gente está reunido, nós somos igreja. Senão a denominação seria a igreja certa, a outra. Quantas milhares de denominações existem e deixam de ser igreja? Deixam sim, porque a igreja é você. O que faz a denominação ser uma igreja é a presença dos membros do corpo de Cristo. Eu sou desigrejado? De forma nenhuma. Eu sou a igreja. Eu estou fora do corpo? De forma nenhuma, meu irmão. Você está fora do corpo? Se você não crê em Jesus, se você não espera por Jesus lutando contra o pecado, e você não ama o teu próximo como a ti mesmo, não pratica o amor à caridade, então só você pode responder. Não é verdade? Meu irmão, você que ouviu essa mensagem, se você puder curtir, para que essa mensagem possa ser relevante para o canal do YouTube e ser enviada a outras pessoas, não porque eu quero reconhecimento, mas porque eu quero que essa mensagem salve mesmo as pessoas, libertem da religião. Se inscreva no canal, há outras mensagens, né? São mensagens que eu tenho no canal desde a época que eu cheguei a frequentar ainda denominações. Então a minha mensagem, a minha pregação foi mudando, né? Porque eu coloco no canal aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, né? Aquilo que o Senhor tem transmitido a mim e me ensinado. Então, de graça recebi, de graça dou. Não espero doação, não espero dinheiro. Eu espero que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, que você seja abençoado com essa mensagem. Compartilhe essa mensagem, meu irmão, acione o sininho de notificações, assista às outras mensagens do conteúdo do canal, que Deus te abençoe, que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo possam reinar sobre você, igreja amada do Senhor, agora e até a volta do Senhor Jesus, onde conheceremos plenamente, não mais em parte, mas em todo. Esse é o meu desejo, é o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém.